Yo, internet, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Armindo Ferreira, seu amigo geek, vindo do mundo virtual para o mundo real com o Windows Mixed Reality da Acer. Eu vou falar o que eu achei sobre esse produto depois da vinheta. Tech News. Pois é, tô com ele aqui em mãos. Se você não viu, tem um vídeo com unboxing do produto, mostrando um pouco o que tem na caixa. E aí, como prometido, eu usei, joguei alguns games, vi alguns vídeos e vou contar um pouco mais para vocês sobre o produto. Bom, a primeira coisa que eu errei feio foi dizer que essas câmeras aqui na frente eram tipo webcams ou câmeras que iam mostrar a realidade mista propriamente dita. Não são. Na verdade, a gente tem esses dois sensores aqui, eles estão filmados em mais detalhes no vídeo do unboxing, e essas duas câmeras fazem com que você não precise ter os sensores espalhados pelo quarto, como outras soluções de realidade virtual têm. Então essas câmeras ficam fazendo um rastreamento o tempo todo da visão que você tem do espaço e também do movimento da sua cabeça. E isso é um grande diferencial desse produto da Acer, porque o fato de você ter que instalar sensores num quarto, por exemplo, é bem tenso. Além disso, o produto acaba ficando extremamente móvel. Você pode colocar numa mochila, por exemplo, e levar para um evento com os amigos, essas coisas todas. Bom, vamos falar sobre a configuração. Se você tiver um notebook gamer atualizado, provavelmente dor de cabeça zero para você configurar. É colocar um cabo na porta HDMI, outra numa USB. É bom lembrar que a HDMI precisa ser 2.0 e USB 3.0. Por isso que eu estou falando, o notebook gamer novo vai rodar de boas. É você plugar, já vai aparecer o portal de realidade mista da Acer e vai executar a configuração. Bem simples. Não foi o meu caso. Como eu não tinha um notebook gamer de última geração, eu fui rodar no meu PC gamer, que aí sim, meu PC gamer é uma belezinha, chuchuzinha da conta do recado. Porém, eu usava o meu monitor no HDMI, eu não tinha outra saída HDMI. Então eu tive que comprar um cabo DisplayPort para fazer a conexão DisplayPort com o DisplayPort do meu monitor. Aliás, isso foi muito bacana, porque a qualidade do meu monitor melhorou bem, até fui ver alguns games, a diferença. Até vou fazer outro vídeo depois só para falar para vocês sobre os ganhos que eu tive colocando o cabo DisplayPort. Então, só por isso já valeu o review, viu, Acer? Me fez trocar o cabo aí. E o meu computador também não tinha um receptor USB, então eu tive que comprar um, né? Aquele aparelhinho pequenininho que você coloca numa porta USB e o seu PC acaba tendo o recurso USB. Então olha só, e é importante, esse USB precisa ser 4.0. Então se você tem um USB 4.0, se você tem a saída extra HDMI 2.0 e uma USB 3.0, é só plugar tudo que vai acabar funcionando. Então você plugou, entra um assistente com todo o processo de configuração, você vai parear os dois joysticks, eu já vou mostrá-los com o Bluetooth do computador. O próprio sistema Windows Mixed Reality acaba fazendo isso. E aí, depois você já entra numa espécie de uma sala, assim, um apartamento, que é o portal de entrada para a plataforma de realidade virtual da Microsoft. Bom, e no momento da configuração, você deve fazer uma escolha, ou delimitar uma área que você vai usar, o equipamento, ou se não, dizer para ele que você vai usar sentado. É claro que se você usar sentado, a experiência diminui muito, porém você precisa ter uma área livre e segura para poder fazer esse mapeamento. E esse mapeamento é bem simples, basicamente você segura o headset, deixa eu pegar ele aqui, de frente para o seu monitor, tem que ficar bem centralizado, e vai fazendo um movimento por toda a sala. Aqui eu estou fazendo um movimento bem pequeno, mas imagine que você iria caminhando pela sala com ele, e na tela vai mostrando a área que está sendo mapeada. Depois que você fez esse mapeamento, ele aprende aquela área ali e determina como a sua área de caminhada. Se você fugir um pouco daquela área, ele vai mostrar para você uma espécie de um aviso ali no ambiente virtual para você não continuar andando. O cabo tem 3 metros, então dá para você ter uma certa flexibilidade de movimentos. E mais uma vez, como eu disse para vocês, se você tiver um notebook gamer, essa mobilidade acaba sendo um pouquinho maior. Afinal de contas, a minha CPU tem aquele espaço da parte de trás da CPU até a frente da mesa que você perde um pouquinho aí de cabos. Bom, vamos falar do controle. Eu já mostrei também em detalhes no unboxing. Se você quer ver detalhes, eu recomendo que você assista o outro vídeo. E assim, ele tem uma sensibilidade incrível.
riqueza de botões acho que me chamou muita atenção. E um ponto negativo, talvez, desse equipamento é que não é com toda a tecnologia Bluetooth que ele vai parear. Então, às vezes é um problema fazer isso. Eu mesmo tive probleminha para configurar da primeira vez, foi entrar nos fóruns e a Microsoft deixa bem claro que precisa ter um Bluetooth 4.0 de uma qualidade superior para fazer com que a conversa aconteça bem. E eventualmente podem ter algumas falhas nessa transmissão, e aí então a própria Microsoft diz que tem muito a ver com o Bluetooth. E eu já conversei com outras pessoas, por exemplo, da indústria automotiva, todo mundo me fala que Bluetooth é um problema, então não é exclusivo só desse equipamento. Nem sempre os componentes de Bluetooth são os melhores, mais bem alinhados, e eventualmente você vai pegar um componente que vai dar um probleminha ou não. Então, se for o caso, se você tiver com dificuldades para configurar o seu aparelho, pode ser que o problema esteja neste conector e vale a pena você comprar um outro aí 4.0 vendido à parte, fazer o teste para ver se funciona, ou testar no notebook ou no PC de um amigo para ver se vai funcionar melhor. Mas comigo, depois que eu coloquei o USB 4.0, funcionou certinho, sem nenhum problema, e achei a sensibilidade nada de outro mundo, mas funcionou bem e se preza bem aquilo que promete. E a parte de software? Então, uma vez que você colocou o óculos, você entra numa espécie de uma casa, numa colina, e nessa casa que acontecem as coisas, é onde está ali o princípio do sistema de realidade mista, a plataforma de realidade mista da Microsoft. Então, a partir dessa sala você pode assistir filmes, e eu acho que os filmes foram a melhor experiência que eu tive com ele, e alguns games pagos, outros gratuitos. Eu baixei um gratuito de um robozinho lá que você podia fazer algumas coisas no laboratório, nada de outro mundo, você vê ali que é bem um experimento para você testar as funcionalidades, e também ele tem compatibilidade com alguns games VR da Steam, mas que eu acabei não testando essa funcionalidade porque eu queria ficar um pouco mais na navegação e entender mais como que funcionava o equipamento, não basicamente só na parte de jogos propriamente dito. Eu acho que a interface funciona muito bem, você consegue andar ali pela casa e executar as funções, e com alguma habilidade você consegue ir customizando o espaço, adicionando novas janelas e novas funções. É possível também usar alguns programas que você está acostumado, por exemplo, dá para fazer uma ligação pelo Skype, ou dá para jogar um navegador da internet ali numa parede e você navegar a internet naturalmente usando esse espaço. Então, em tese, você poderia ter um ambiente de trabalho virtual ali para fazer as coisas do dia a dia. Mas por que eu falei em tese? Porque depois de um tempo que você fica no ambiente de realidade virtual, é natural que você comece a sentir um incômodo. Então, eu acho pouco provável que alguém vai ficar trabalhando 3, 4 horas, né, navegando na internet, usando o Word, fazendo ligações do Skype, utilizando óculos de realidade virtual. Mas que dá para trabalhar, dá. Bom, e depois de testar aí o equipamento da Acer, o que eu achei? Será que vale a pena a compra? A experiência é boa? Então vamos por partes. Primeiro que a experiência visual é um ponto altamente positivo desse equipamento da Acer. Os filmes que eu consegui assistir lá têm uma resolução incrível e de fato proporcionam uma experiência imersiva muito interessante e muito acima do que eu vi com outros concorrentes que eu já testei. A interface é amigável e com pouco tempo de uso você começa a entender para que funciona cada botão e também como aquele ambiente virtual se comporta. A interface é amigável e intuitiva, e em pouco tempo você se acostuma a utilizar o joystick para navegar ali naquele ambiente e acessar as informações principais. Com um pouquinho mais de treino, você acaba até conseguindo aprender a customizar melhor aquele ambiente e deixar uma experiência mais personalizada de navegação. Porém, os controles têm uma certa chatice para configurar, você tem que ter o Bluetooth aí com a melhor experiência possível, então talvez isso seja um problema na hora que você vá utilizar aí o equipamento, então é bom ficar ligado nisso. E se você vai fazer como eu num PC, tem que ter uma porta HDMI livre e um USB 3.0 livres para que você consiga instalar sem problema nenhum. Passado essas etapas, vai que é uma beleza. Porém, eu tinha falado para vocês que tinha mais uma coisa que eu queria falar sobre esse equipamento, que é, apesar dele chamar Windows Mixed Reality, ele não tem a função do Mixed Reality. Eu achei que aquelas câmeras na frente vão fazer você interagir com o ambiente como acontece em equipamentos de realidade mista. Mas não é o caso. Eu fui pesquisar um pouco mais e vi que o Windows Mixed Reality é o nome da plataforma da Microsoft que quer cada vez mais se aproximar da realidade mista.
Porém, neste equipamento isso não acontece. O tempo todo você vai ficar num ambiente virtual e imersivo. Mas sem dúvida nenhuma, o ponto alto desse equipamento é ele não depender de nenhum sensor espalhado pelo quarto ou pelo ambiente que você tiver. Isso garante uma mobilidade muito grande para esse equipamento e faz com que você consiga utilizar em espaços diferentes. Uma sala de aula, por exemplo, teria uma boa aplicação, ou alguns espaços empresariais. Eu senti falta de mais aplicativos gratuitos para que a gente pudesse testar mais os recursos. Mas como é uma plataforma nova ainda da Microsoft, eu acredito que com o tempo os desenvolvedores vão colocar mais coisas. Além disso, se você gosta de games, a empresa disse que já está com a compatibilidade com o Steam VR. Então, de repente, você tem aquele joguinho de terror lá, quer passar um medo extra, talvez já dê para conectar com esse equipamento da Acer e ter a experiência imersiva aterrorizante dentro daquele seu jogo favorito. Bom, meu veredito é o seguinte: se você quer ter uma primeira experiência com realidade virtual, ou tem um espaço que você não tem condições de colocar sensores, ou não quer sair por aí configurando as coisas, eu acho que essa é uma excelente opção para você começar a se aventurar no mundo da realidade virtual. Com a comodidade do equipamento caber numa mochila, você coloca os cabos junto com o seu notebook e leva o equipamento para qualquer lugar. Então dá para brincar com os amigos do condomínio, levar para aquele evento entre colegas ou até para o trabalho. Se você trabalha com alguma coisa relacionada a isso, essa mobilidade acaba dando uma grande vantagem. Porém, pode ser que você tenha alguns probleminhas na hora da configuração devido aos componentes do seu computador. Por isso, um notebook gamer novo, já que a gente está falando do equipamento da Acer, provavelmente os novos equipamentos da Acer e os novos notebooks da Acer dão conta do recado. Então, se você tiver um notebook Acer novo com esse equipamento, plugou e usou. Em outros equipamentos vai funcionar também, com certeza, mas eu acho que a experiência aí vai acabar sendo melhor de Acer para Acer, afinal de contas o hardware se conversa ali, tá tudo certo e vai funcionar melhor. Mas como eu disse, funciona em outros equipamentos. Eu mesmo rodei aqui no meu PC, coloquei o adaptadorzinho Bluetooth, liberei uma porta HDMI e acabou funcionando e eu consegui usar o equipamento numa boa. Bom, eu acho que esse então é o principal diferencial. Porém, se você quer alguma coisa um pouco mais profissional, com respostas mais dinâmicas, fidedignas, talvez você precise de um equipamento um pouco mais profissional também, e aí acho que este produto não vai atender à sua necessidade. Bom, espero ter ajudado você de algum jeito. Se você estava pensando em comprar ou queria conhecer mais sobre esse equipamento, lembrando que este não é um canal para entusiastas, por isso que eu não fiquei falando de especificações técnicas e resoluções. Tem outros canais que vocês vão conseguir falar isso. Isso aqui é a minha impressão daquele amigo nerd que testou um equipamento e está dando umas dicas para vocês. Então, seu amigo nerd aqui testou e achou isso desse equipamento. Essa foi a minha intenção. Espero que você tenha entendido e principalmente espero ter ajudado você nisso. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você tiver dúvidas ou quiser falar sobre esse equipamento, não deixe de colocar aqui nos comentários. Eu espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.